Não pense em um elefante branco. Meu nome é Adriano Risch, aqui nossa conexão é de alma para alma e hoje eu vou trazer a importância dos pensamentos e principalmente como pensamentos positivos podem muitas vezes dar um efeito negativo. Como a gente pode ampliar a conexão com a nossa mente para que ela esteja realmente poderosa. Deixe a sua curtida nesse vídeo já agora, e isso é muito importante para fazer com que esse canal possa crescer e a gente possa trazer mais conteúdo aqui. Então vamos entender essa questão do elefante branco aí. É muito provável que você tenha pensado no elefante branco, porque houve uma sugestão. A partir do momento que eu falei no elefante branco, já havia uma sugestão, mas tinha um não ali incluso. E isso pode fazer com que você se sinta mal, porque eu trouxe um pedido e você não conseguiu cumprir esse meu pedido. Muitas vezes é assim que esses falsos pensamentos positivos, vou colocar dessa forma, tá? Atuam e a gente se frustra, porque eles não estão muito bem estruturados, eles vêm de uma forma solta e aí eles não têm efeito e a gente se sente mal. Nós vamos entender tudo isso, mas para isso eu queria trazer aqui a referência de um filme chamado Sully, o herói do Rio Hudson. Então ele tem o Tom Hanks como protagonista, a direção é do Clint Eastwood. É um filme que conta uma história que é baseada inclusive em fatos reais, de um piloto de avião em que estava voando com cerca de 150 passageiros ali e ele teve uma pane no avião que afetou gravemente os motores e ele precisa fazer um pouso de emergência. Ele pede autorização para a torre de controle que indica 2 aeroportos para que ele possa pousar, mas ele, diante da situação, como ele enxerga a situação, ele entende que não vai conseguir chegar a nenhum dos aeroportos, por isso ele resolve pousar no Rio. Todo mundo se salva, dá tudo certo, ele passa ali por um momento de muita tensão, mas ele é muito responsável, ele não fica satisfeito enquanto ele não vê cada um dos passageiros bem, por isso até a imprensa considera ele um grande herói, os próprios passageiros são muito gratos a ele, só que ele sofre um processo porque não sei se é a companhia aérea, enfim, mas entende que ele colocou a vida daquelas pessoas em risco sem necessidade, porque, segundo a torre de controle, ele deveria ter escolhido um dos aeroportos que estavam sendo apontados ali. A gente pensa que o pensamento positivo tem muito poder, e tem mesmo. Tá? Tem mesmo, a gente não está aqui tirando o poder do pensamento. A questão é a gente entender mais a fundo como a mente é efetivamente, como ela funciona. Porque muitas vezes a gente cria uma ideia bem equivocada, bem superficial, de que a mente está dentro do cérebro. E a gente já tem mais do que comprovações científicas que provam que não é assim que funciona, não. A mente, quando a gente fala em mente, a gente está falando em consciência. A gente está falando em algo que é muito maior do que só um lugar que guarda pensamentos. Essa ideia de que o cérebro é que está no centro de tudo é uma ideia bem egóica. Eu confesso que assim me incomoda bastante quando as pessoas começam a justificar os comportamentos porque o cérebro funciona de uma determinada maneira, tal. Quando a gente faz isso, a gente está ignorando as emoções, por exemplo. A gente está ignorando muitos outros aspectos da nossa realidade. E é aí que esses pensamentos positivos se tornam uma coisa solta e eles perdem força porque eles começam a alimentar uma ilusão. O pensamento não funciona sozinho. Tem uma referência do Osho que eu gosto muito, que é o seguinte: você pode olhar para o céu, tá? E no céu tem as nuvens. Só que as nuvens, elas têm formas diferentes, elas se movem, elas podem estar ou não presentes. Pode ser que um dia você olhe para o céu e não tenha nuvens, mas o céu não muda, o céu está ali. O céu não aumenta nem diminui. Porque aqui nessa metáfora a gente vai entender o céu como a nossa essência, a nossa alma, sabe? Como algo que é maior, é mais profundo, que expressa essa verdade do nosso ser. E as nuvens são os pensamentos. Essa coisa de a gente colocar essa força tão grande assim aos pensamentos positivos pode ser muito prejudicial pra gente, porque pode alimentar uma ilusão mesmo, uma ilusão de que as coisas vão ser do jeito que a gente quer. E é isso que o ego faz. O ego é especialista nisso. Vamos, por exemplo, voltar à história do filme. Se ele ficasse repetindo para si mesmo, vai dar tudo certo, mas ele não fizesse nada, esses pensamentos não iam dar em nada, né? Isso é bem óbvio. Tá? Muitas vezes a gente faz isso na vida. Coloca pensamentos positivos, cruza o braço e fica esperando cair do céu. Não, as coisas não funcionam mesmo.
né? Isso só alimenta essa ilusão. Quando ele resolve pousar o avião no rio, é porque ele também tem emoções ali. Ele é um ser humano. Ele também tem que lidar com aquelas situações, né? A torre de controle traz uma orientação baseada em estudos de computadores. É aí que a gente se perde muitas vezes na vida, né? Na história do filme, ele é processado e ele precisa provar que ele agiu da melhor maneira possível. E o argumento que a acusação traz para ele é que os computadores provam que tinha uma solução melhor. E ele consegue justamente se livrar da penalização ali quando ele prova que ele é um ser humano e que aqueles cálculos nos computadores não levam em consideração as emoções que ele teve ali naquele momento. Ele estava numa situação limite. Ele precisava enxergar uma solução e aquilo envolvia a vida de muitas pessoas. É um ser humano, tem emoções, tem sentimentos e nós também. Quando a gente vai exclusivamente para essa mente racional, para essa mente do ego, a gente ignora que a gente tem emoções. A gente ignora que nós somos mais do que esses pensamentos. Sem contar, e aí a gente pode fazer um outro vídeo só para falar sobre as coisas que a gente acredita, as nossas crenças. A gente acaba alimentando uma ilusão quando a gente traz pensamentos como o grande elemento determinante de toda a nossa realidade. Pensamentos positivos são muito benéficos, claro que são, mas não sozinho. É fundamental que a gente também aprenda a lidar com as nossas emoções. Então, essa ideia de que é o cérebro o centro de tudo é um grande perigo, porque basta pegar o nosso próprio corpo. O que é o centro de tudo? É o coração. O coração está no meio do corpo. O coração conecta tudo. E aqui a gente não está falando de uma visão de um coração romantizada, não é nada disso. Eu fiz já 2 vídeos aqui, antigos até aqui do canal, em que eu trago informações assim que também vêm de estudos científicos, de que o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais potente do que o do cérebro. O coração tem 50% de células nervosas, ou seja, o coração também tem neurônios, ele é considerado também um mini cérebro. Ninguém está tirando aqui a importância do cérebro, mas o cérebro, como uma caixinha que dentro dele tem a mente, é uma grande ilusão. E traz muito sofrimento para a humanidade nos dias de hoje. E a gente não precisa mais disso. A gente pode ir além para trazer uma compreensão mais profunda de que nós somos seres mais complexos, de que não é só essa mente que o nosso ego traz ali daquilo que a gente quer, sabe? Que é a partir dali que a gente deve usar como referência para que as coisas deem certo na vida. Não, a gente é mais do que isso. E lidar com as emoções é um grande desafio. E não adianta tentar entorpecer as emoções. Quando a gente está mais saudável, a gente pode escolher caminhos que sejam mais saudáveis, que se conectem mais com esse todo do nosso ser. Por exemplo, no meu atendimento psicoterapêutico transpessoal, eu trago uma proposta de incluir a espiritualidade também, de incluir uma consciência energética. Por quê? Se a gente não vai na raiz dos problemas, não adianta. A gente troca 6 por meia dúzia, a gente tira um pensamento e coloca outro no lugar, mas não necessariamente resolve. Se a gente não for fundo ali na sustentação, no que é que há por trás, no que é que está efetivamente gerando as situações que a gente está vivendo. Então é por isso que a mente é muito poderosa e ela é perfeita, mas a partir desse viés mais do racional, a gente está olhando só uma parte da mente. A mente é muito maior, por isso que eu estou trazendo essa proposta de a gente olhar para a mente a partir do coração, porque o coração é o centro de tudo e traz tanto uma conexão com o céu como uma conexão com a terra. E aí a gente pode ir muito mais fundo nessa percepção das experiências que a gente tem na nossa própria vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida se você ainda não fez isso. E se ainda não se inscreveu no meu canal também, aproveita agora, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Gratidão!